Olá, meu nome é Pedro e na época que tudo isso aconteceu comigo, eu tinha 26 anos. Meu pai hoje em dia já é falecido. Eu e ele éramos muito ligados um ao outro e sempre que um pensava em fazer algo, o outro já topava. Ele tinha um Opalão 63 que cuidava com muito zelo. Me lembro como se fosse nos dias de hoje. A família toda dentro do Opalão e indo até a casa que tínhamos na área rural. Nossa casa era bem retirada de tudo. Era um lugar de sossego para descansar a cabeça. Sempre tínhamos o costume de levar tudo o que precisávamos para não nos incomodar com nada. Tudo estava indo bem. Mas na segunda noite estávamos eu, meu pai e meu avô do lado de fora da casa. Isso já era próximo às 8 horas da noite. Notei que tinha alguém entre as árvores ao longe. Avisei meu pai, demos a volta na casa e conseguimos surpreender aquele homem. Então meu avô perguntou o que ele fazia abaixado ali, e ele simplesmente abaixou a cabeça e não respondeu. Notei que aquele homem estava só de bermuda. Seu corpo estava todo sujo e era todo marcado por cicatrizes. Meu avô, sendo um homem de bom coração, acabou convidando aquele senhor para ir até a casa para se lavar em uma torneira que tinha do lado de fora da casa. Então meu avô deu algumas roupas suas para aquele homem e meu pai pediu para minha mãe fazer um farto prato de comida para aquele homem se alimentar. Logo após tudo isso, meu pai falou para aquele homem ir embora e não ficar rodeando a casa e nem escondido na mata. E assim aquele homem o fez. O estranho é que nem se ouviu nenhuma palavra, muito menos agradecimento pela ajuda que lhe foi dada. Depois disso, todos estávamos cansados e resolvimos descansar. Tão logo todos estavam em seus quartos, eu comecei a ouvir muitos cachorros na rua, e eles se aproximavam cada vez mais da nossa casa. Então ouvi algo que pulou a cerca do lado do meu quarto. De início até achei que poderia ser um cachorro, mas não demorou muito para notar que o que estava ao redor da casa não poderia ser um cão. Eu consegui ouvir um animal ofegante, que tinha passos pesados, e consegui ouvir como se fosse um resmungo. Acabei me levantando e fui até a janela da sala para dar uma olhada, o que fazia tanto barulho. Abri o canto da janela da sala e, por causa da falta de luz que tinha no local, a única coisa que conseguia ver foi um grande cão negro que saiu do canto da casa e vinha na direção da janela que eu estava. Quando aquilo me viu, se abaixou em posição como se estivesse para atacar. Fechei a cortina e me afastei devagar da janela. No mesmo momento, meu avô se levantou e veio em minha direção. Ficamos olhando se aquilo iria se aproximar da janela, e se aproximou. Mas para nossa surpresa, o que estava do lado de fora passou pela janela como se fosse um homem, em pé. Meu avô falou que poderia ser alguém tentando arrombar a casa. Então eu falei que não, que o que eu tinha visto era um grande cão, e não entendia como aquilo estava andando em pé. Meu avô me chamou de louco e que deveria estar vendo coisas. Foi então que aquilo se jogou na porta de casa, e por ser uma casa toda de madeira velha, tivemos a sensação que a casa toda estivesse balançado. Nisso meu pai apareceu. E meu avô correu para o seu quarto e voltou com uma espingarda tão antiga que não sabíamos se iria funcionar. Meu avô a carregou e foi em direção à porta. Meu avô falou que o que estivesse do lado de fora da casa, ele iria colocar para correr, e no momento em que ele abriu a porta, o susto que levamos foi tão grande que meu avô, na vez de atirar, acabou ficando em um estado de choque. O terreiro da casa é muito grande, e o que vimos no terreiro não era bandido e nem ladrão. Era uma enorme fera negra, sem rabo, olhos vermelhos como fogo, e tinha próximo a 2,5 metros de altura. Suas orelhas eram grandes e pontiagudas, e sua boca tinha à mostra grandes dentes. Não demorou muito para aquela fera vir em direção à porta. Corri até ao meu avô, peguei aquela espingarda velha de sua mão e atirei naquela coisa. O tiro foi certeiro. Aquilo urrava de dor, e no mesmo momento correu para a mata. Meu pai pegou o meu avô e tirou de perto da porta, e eu a fechei. Corri para a janela e chamei meu pai, e podíamos ver aquela coisa escondida à espreita, só esperando o melhor momento para nos atacar.
Meu avô nos chamou e falou que aquilo não era um cão, e nem um animal comum que vive nessa região. Então meu pai perguntou o que seria aquela coisa. Foi quando meu avô falou que achava que nunca mais iria cruzar com aquilo novamente. Parece loucura que eu vou falar, mas meu avô falou que aquilo era um maldito lobisomem. Ele começou a falar que teríamos que expulsar aquela maldita fera da nossa propriedade, ou nunca mais teríamos paz, pois aquilo, a partir de agora, não descansaria até nos matar. O medo tomou conta de todos nós. Aquilo estava bufando na mata, e não iria demorar até investir na casa para tentar nos pegar. Dito e feito, aquilo retornou com mais sede de sangue, e o sangue que aquele maldito cão do inferno queria era o nosso. Carreguei a arma novamente e fiquei próximo à janela. Se aquilo viesse em direção à casa, eu não hesitaria. E assim eu fiz. Aquilo veio muito rápido em direção à porta, e quando aquilo se jogou, a porta se despedaçou. Aquilo estava na minha frente, urrando de raiva. Através de seus olhos podíamos ver a própria personificação do demônio. No momento em que aquilo se colocou em pé e começou a entrar na casa, eu peguei a velha espingarda, mirei e apertei o gatilho. E para minha sorte, se não fosse minha mãe, que acabou colocando uma panela de água para ferver e jogou depois no maldito lobisomem, se não fosse por ela, todos estaríamos mortos. Aquilo urrava muito alto e saiu correndo para a mata. Podíamos ouvir aquilo cada vez mais longe e a cachorrada de atrás. Nos apressamos em arrumar a porta. Depois disso, mais ninguém dormiu. Não demorou muito para o dia chegar. Meu pai e meu avô estavam andando pela região, e não demorou muito para encontrar outros sitiantes na mata. Foi então que um senhor que mora há muito tempo na região começou a falar sobre um maldito lobisomem, e que já é de algum tempo que essa maldita fera está na região. Então aquele homem falou que havia uma suspeita de quem poderia ser. Começaram a falar sobre uma pessoa que andava sem rumo pelas ruas. Um homem que antes nunca tinha sido visto na região, e que a partir do dia em que esse homem apareceu, essa maldita fera também apareceu. Aquele senhor estava com uma bolsa em suas costas, então ele a pegou, abriu e para nossa surpresa ele falou que tinha achado uma muda de roupas na mata, e quando ele mostrou as roupas, aí veio a surpresa. Era a mesma que meu avô tinha dado àquele homem, que também foi alimentado pela minha família. Depois que meu avô contou tudo, aqueles homens todos concordaram em se reunir para tentar resolver a situação. Todo o esquema estava armado. A armadilha era em nosso sítio. Colocamos uma rede feita de corda grossa no telhado por dentro de um velho galinheiro. Esticamos as pontas e ficou um homem em cada ponta. Quando aquele maldito lobisomem entrasse no galinheiro para pegar algumas galinhas que tinha, largaríamos a rede e pegaríamos o maldito. Todos estavam à espera da criatura, e não demorou muito para conseguirmos ouvir os cachorros na estradinha que passava por frente de nossa casa. Apagamos todos os lampiões e ficamos em silêncio, e não demorou muito, todos vimos aquela maldita fera entrando no galinheiro. Esperamos o melhor momento e soltamos a rede, que caiu em cima da fera. Derrubamos a criatura, arrastamos para fora e a amarramos. Pela manhã fomos até o local, onde amarramos aquela maldita fera. E não podíamos acreditar no que estávamos vendo. Era a mesma pessoa que vestimos e alimentamos. Era o andarilho que todos haviam comentado, e estava ali embolado na rede e amarrado à árvore. Os sitiantes já tinham sacado as armas e estavam prontos para atirar, quando do nada uma velha chega em frente à fazenda e pede para não matar aquele homem. Ela falou que a sua vida era normal, e que era muito conhecido na cidade em que eles moravam, mas a inveja e a cobiça por poder levaram algumas pessoas a mexer com magia negra para destruir aquele homem. O feitiço que foi feito para aquele pobre homem foi tão forte que aquele homem perdeu a voz. Durante o dia ele esquecia quem era sua família, e durante a noite ele virava bicho. Soltamos aquele homem, entregamos suas roupas e pedimos para aquela senhora ir embora para bem longe, ou seu filho não teria chance na próxima vez. Depois disso, nunca mais se ouviu falar dessa maldita criatura,
e nem daquele homem que andava sem direção pelas ruas na região de Sete Saltos de Baixo. Me chamo Roberto, tenho 21 anos e moro no estado do Paraná. O que irei contar a vocês aconteceu exatamente em 2020, às margens de um rio onde muitas famílias costumam passar o final de semana. Tudo já estava combinado. Eu e minha esposa e mais 2 casais de amigos iríamos passar o final de semana acampando. Decidimos ficar em uma área particular. Era uma grande chácara. A casa que alugamos era à beira de um rio e possuía como se fosse uma garagem que virava pier para a entrada de barcos diretamente na água. Era um ótimo lugar. Mas a nossa intenção não era ficar na casa. Queríamos sair um pouco da zona de conforto que a cidade oferecia e esquecer um pouco a civilização. Tão logo achamos um bom lugar para ficarmos, armamos as barracas e saímos para a mata à procura de galhos secos para fazer uma fogueira, para que durante a noite não fôssemos surpreendidos por cobras ou aranhas. A fogueira estava pronta e ao cair da noite seria acesa. Tão logo arrumamos tudo, decidimos ir até a beira do rio nos divertir um pouco. Notei que do outro lado do rio havia uma grande plantação de árvores, e conforme a noite ia chegando, aquele lugar se tornava ainda mais macabro. Voltamos para o acampamento, e tão logo a noite caiu, acendimos a fogueira. As mulheres começaram a preparar algo para comermos, e eu e mais 2 amigos preparávamos as bebidas. Tudo ia da melhor forma possível. Mas então algo muito estranho aconteceu. Todos nós ouvimos gritos na direção daquelas árvores. E o mais estranho é que no início era como se fosse uma pessoa que estava gritando. E conforme aquilo ia andando ao redor do rio, deixavam de ser gritos de uma pessoa e viravam gritos de algo sobrenatural. Já estávamos um pouco alterados pelas bebidas. Começamos a gritar também. Aquilo gritava de um lado e nós gritávamos do outro. Então, por alguns segundos, tudo ficou em silêncio, mas não demorou muito para o que gritava do outro lado do rio voltar a gritar. E dessa vez era muito pior. Era como se um animal estivesse ferido. Eram gritos agonizantes, e esses gritos vinham acompanhando o rio. Acredito que o que fosse estava tentando encontrar uma forma de atravessar. Ficamos olhando para tentar ver o que poderia estar do outro lado, mas não conseguimos. E assim foi boa parte da nossa noite. Pela manhã procuramos o dono da chácara e contamos tudo o que havia acontecido. E ele não demonstrou nenhuma preocupação. Simplesmente falou para não nos preocuparmos e que não deveria ser nada. Quando estávamos voltando para o nosso acampamento, em conversa com os nossos amigos, resolvimos voltar para onde os carros estavam, para pegarmos alguns alimentos e lanterna. E quando retornávamos, eu tive a sensação de que alguma coisa ou alguém estava nos observando na mata. Paramos e começamos a olhar à nossa volta. Foi quando um homem muito velho saiu da mata e veio em nossa direção. Nos cumprimentou e em conversa pediu para que nenhum de nós ficássemos na mata essa noite, que alguma coisa estava à espreita, e não era coisa boa. Então logo aquele senhor foi embora, concordamos em não falar nada para as nossas mulheres, e acabamos fazendo a pior escolha. Decidimos passar a noite no mesmo local. A lenha já estava toda amontoada. Sobre as barracas, decidimos colocar uma lona grande para nos proteger do sereno e também de aranhas. A noite chegou e a fogueira já estava acesa. As mulheres estavam conversando e eu e meus amigos estávamos na beira do rio, olhando para o outro lado e imaginando o que poderia estar do outro lado gritando. Um vento frio cortava a noite e não demorou muito para uma densa cerração começar a tomar conta de todo o local. Nossa fogueira estava quase apagada e as madeiras já estavam úmidas. Ficamos apenas com alguns lampiões acesos. Estávamos todos reunidos bebendo, quando começamos a ouvir alguns rosnados na mata, e dessa vez estava próximo. Algum animal grande estava ao nosso redor.
Clareávamos com as lanternas e não conseguíamos ver nada. O que é que fosse era muito rápido. Foi então que vimos algo que nos deixou com muito medo. Era um cão grande, com grandes pelos por suas costas. Suas pernas não tinham pelagem alguma. O incrível é que parecia pernas de uma pessoa, pernas quebradas para trás. Notei que as patas da frente eram deformadas e com grandes garras. Sua cabeça era como de um cachorro, com olhos amarelados e grandes presas em sua boca. Aquilo por um instante ficou só nos observando. Então não pude acreditar no que estava vendo. Aquela coisa se colocou em pé sobre as patas traseiras e começou a correr em volta do nosso acampamento. Nesse momento todos ficamos assustados. As mulheres queriam sair dali. Pegamos alguns pedaços de madeira e também facões. Se aquilo viesse nos atacar, sabíamos que não teríamos chance, mas teríamos que lutar por nossas vidas. Deixamos tudo para trás, e no momento em que estávamos voltando para a casa, aquela coisa nos alcançou. Ficamos ali, parados, e vendo aquela fera nos olhando. Aquela coisa estava parada nos observando. Um forte cheiro de enxofre e carniça infestou o lugar. E no momento em que aquela coisa se colocou em pé, corrimos para a mata, até que chegamos em uma pequena casa velha. Batimos na porta e pedimos por favor para abrirem, pois estávamos em perigo. Então a porta se abriu. Entramos ligeiro e não demorou muito para aquela fera chegar à casa e começar a gritar por volta. Aquela coisa se jogava sobre a porta, e se conseguisse derrubar, com certeza estaríamos todos mortos. Foi então que aquele homem, o dono da casa, foi até a porta e começou a falar para aquela fera ir embora. Que ela não pertencia àquele lugar e que fosse não voltasse nunca mais. Nós conseguimos ouvir aquela coisa. Parecia resmungar do outro lado da porta. E não demorou muito para tudo ficar em silêncio. Então aquele senhor acendeu alguns lampiões e eu o reconheci. Era o mesmo senhorzinho que tinha nos parado na mata. Ele começou a nos contar sobre aquela fera e nos falou que tivemos muita sorte de achar a casa dele. Falou que não tínhamos chance alguma contra aquele ser. Ele nos falou que aquela coisa era um ser que veio direto do inferno, que matava por prazer, e que se ficássemos naquela mata, com certeza não teríamos chance alguma. Ele pediu para passarmos a noite na sua casa, mas que tão logo o primeiro raio de sol aparecesse, teríamos que ir embora daquele lugar. Depois de passarmos a noite em claro e o dia começar a tomar o lugar da noite, nos despedimos e agradecemos a ajuda. No momento em que estávamos saindo da casa, vimos um homem que vinha em nossa direção. Passamos por ele sem falar nada. Ele estava todo machucado, com alguns cortes pelo corpo. Em sua boca tinha marcas de sangue. Ele estava todo sujo. De longe vimos aquele homem entrar na casa em que estávamos, e de lá não saiu. No momento em que estávamos se despedindo do chacreiro, ele perguntou como tinha sido a nossa noite. Não quisemos entrar em detalhes com ele. A única coisa que ele falou foi que algumas pessoas que frequentavam aquele local tinham relatado ter visto um grande cão negro, e que algumas pessoas chegaram a falar que era um lobisomem. Perguntei para ele se ele nunca viu nenhum animal estranho ao redor de sua chácara. Ele respondeu que não, mas que ficaria atento a qualquer movimento em sua propriedade. Nos despedimos e saímos o mais rápido dali. Nunca pensei que iria presenciar esse tipo de coisa. Meus pais sempre me alertaram para não abusar com beira de rio, principalmente com locais que eu não conheço. Essa foi a experiência mais intensa que já tive, pois jamais poderia imaginar que essas coisas existissem. Boa noite. Olá, me chamo Antônio Freitas e tudo que vou contar aconteceu comigo no ano de 1999, no estado do Paraná. Moro em um vilarejo que se encontra às margens da BR-376. Trabalho com cargas e descargas de caminhões. Não é um trabalho muito fácil, pois além de ter que ficar longe da família por alguns dias,
Não sabemos quando vamos retornar. Depois de um final de semana tranquilo junto com a família, minhas coisas já estavam prontas. E logo ao entardecer, eu saí de minha casa em direção a um posto de descanso, onde os caminhoneiros paravam para passar a noite e descansar, para que logo bem pela manhã já pudessem pegar a estrada. Tão logo cheguei no posto, encontrei alguns amigos de trabalho. Conversamos um pouco e não demorou muito para um caminhoneiro vir até mim e falar que estava com uma carga para ser descarregada no Mato Grosso. Acertamos tudo e decidimos pegar a estrada ainda aquela hora. Tão logo pegamos a estrada, o motorista se apresentou, se chamava Aparecido. Era um homem bom, tranquilo e de boa índole, mas podia-se notar que aquele homem estava um pouco agitado com essa viagem. Rodamos a noite toda e metade do dia. Próximo à hora do almoço, paramos em um posto para almoçar e descansar um pouco. Aí aquele homem começou a me falar que o lugar que iria ser feita a descarga do caminhão era um pouco perigoso, e ele me perguntou se eu acreditava em coisas sobrenaturais. Dei risada e falei: que conversa é essa, sem pé e sem cabeça? Então, seu Antônio, há algum tempo muitas conversas estranhas têm saído sobre o caminho que estamos fazendo. A última viagem que foi feita, um amigo de trabalho relatou que foi atacado por uma criatura negra em uma noite enquanto dormia em um posto de descanso. Falei que sempre trabalhei nessa área e que nunca tinha passado por nada disso e que não acreditava nessas coisas. Depois de algumas horas que já tínhamos pegado a estrada, seu Aparecido recebeu uma notificação. A empresa que faz o monitoramento do caminhão estava pedindo para pararmos no próximo posto de descanso, pois tínhamos atravessado a noite passada acordado, e se não parássemos o caminhão seria bloqueado. Seu Aparecido confirmou a parada, e tão logo encostamos o caminhão notei que no local tinha poucos caminhões. Também vi alguns banheiros e pensei que o banho pelo menos estava garantido. Fizemos algo para comer e depois disso peguei uma toalha e fui tomar um banho. Quando abri a porta do banheiro, notei que tinha alguém andando por trás dos caminhões. Não dei muita atenção e fui tomar meu banho. Foi quando escutei um barulho do lado de fora, e o que fazia barulho não poderia ser alguém, que estava à minha espreita bufava como um animal. Tinha uma respiração muito ofegante, e não demorou muito para o ar ser impregnado por um forte odor de enxofre. Bem devagar desliguei o chuveiro, coloquei a roupa e fiquei quieto. Foi então que o que estava do lado de fora se jogou na porta do banheiro, para derrubá-la e tentar me pegar. Aquilo investiu por 2 ou 3 vezes, e não conseguindo, correu para a mata. Saí correndo do banheiro e fui até o caminhão. Acordei seu Aparecido e falei para ele que tinha alguma coisa grande no pátio e que tinha tentado me pegar. Mostrei para ele onde aquela coisa tinha entrado, e conseguimos notar um par de olhos amarelos no meio da mata. Seu Aparecido falou para voltarmos devagar e não darmos as costas para aquilo. Entramos no caminhão. Seu Aparecido falou que o problema já estava arranjado e que não teríamos como sair dali, pois o caminhão não tinha permissão e estava bloqueado, e só pela manhã seria desbloqueado. Ficamos ali quietos, quando de repente o motorista do caminhão de lado abriu a porta e foi até a frente do caminhão. Estava com a bexiga cheia. Então olhei para a direção em que aquela coisa estava e consegui ver um grande cão negro saindo de trás dos banheiros, e estava vindo na direção que estávamos. Seu Aparecido abriu a janela e gritou para o motorista entrar rápido no caminhão. Quando aquele homem olhou, não teve tempo de correr. Aquela coisa se colocou em pé, somente nas patas traseiras, e o derrubou. Aquilo iria matar aquele homem. Seu Aparecido virou seu corpo no banco do caminhão e pegou um revólver que tinha em uma bolsa. Abriu a janela e deu um tiro para cima. Aquela maldita fera só olhou e continuou arrastando aquele pobre homem em direção à mata. Com o tiro que foi dado, outros caminhoneiros acordaram e vieram até nós. Corrimos em direção àquela fera, e quando aquilo largou aquele homem, seu Aparecido tirou novamente. O grito que aquilo soltou foi tão forte que muitos caminhoneiros correram. Aquele maldito não hesitou e correu em direção a seu Aparecido. Eu corri com outros 2 caminhoneiros e socorremos aquele homem que aquela fera estava carregando para a mata. Quando olhei para trás, pude ver seu Aparecido correndo para se salvar. Também vi a hora que ele derrubou a sua arma. Seu Aparecido entrou no caminhão, e aquela coisa se jogava nas portas, dava tapas e murros,
pois depois que levou o tiro não queria mais saber de nós, só queria matar o homem que a atirou. Os caminhoneiros correram para se esconder, e eu fiquei. Jamais deixaria seu Aparecido, pois agora sua vida estava em risco. Consegui pegar a arma e subi em cima de um dos caminhões para tentar me proteger e tentar salvar a vida de seu Aparecido. Lentamente e bem devagar fui andando por cima do caminhão até a cabine e pude ver aquela fera embaixo do caminhão, em que seu Aparecido estava. Seu Aparecido, no momento em que me viu, abriu a janela e nesse momento aquela fera atacou, conseguindo pegar o braço de seu Aparecido com uma mordida. Peguei a arma e acertei aquela maldita fera com um tiro. Aquilo largou seu Aparecido e sem muito esforço aquilo deu um pulo que quando vi já estava em cima do caminhão, junto comigo. Eu corri para trás do caminhão, aquilo vinha devagar em minha direção. Nesse momento descarreguei a arma, aquilo caiu do caminhão e ficou bufando entre os caminhões. Desci e fui ver se seu Aparecido estava bem. Outros caminhoneiros vieram em nosso socorro. Foi então que ouvimos gritos atrás do caminhão. E acreditem, o que gritou pediu socorro. Um dos caminhoneiros falou que ninguém foi para trás dos caminhões, e o que estava pedindo socorro era aquela coisa que tentou nos matar. Seu Aparecido falou que aquilo era um maldito lobisomem, e os outros caminhoneiros já falavam que aquela fera do inferno já vinha aparecendo naquele local há muito tempo, mas que nunca tinha atacado e agido da forma que agiu. Não demorou muito, a polícia e uma ambulância chegaram, e estavam socorrendo seu Aparecido e outro caminhoneiro, quando mais uma vez ouvimos o pedido de socorro. A polícia nos olhou e perguntou quem estava atrás do caminhão. O que nos atacou foi um maldito lobisomem. O policial não falou nada, pois tinha visto o estrago que aquilo tinha feito nos dois homens. Com armas em punho, foram até os fundos em direção ao pedido de socorro. E não demorou muito para voltarem com um homem velho nu e algemado. Todos nós ficamos assustados e pensativos. A polícia falou que aquele homem era um fugitivo e que já fazia muito tempo que estavam atrás dele. Depois de todo o procedimento, a polícia foi embora, a ambulância socorreu seu Aparecido e o outro rapaz e ambos foram liberados no local. Faltava poucas horas para pegarmos a estrada. Então, em conversa com todos e muitas dúvidas no ar, todos se perguntavam de onde tinha aparecido aquele homem. Então seu Aparecido nos falou que aquele homem e aquela fera eram uma coisa só, um maldito lobisomem. Até hoje, mesmo vendo tudo o que aconteceu, confesso que nem eu mesmo consigo acreditar pelo que nós passamos. Mas a verdade seja dita, eu vi um maldito lobisomem, um homem que vira bicho ou um bicho que virava homem. Boa noite. Olá, me chamo Carlos. Sou representante de uma empresa multinacional e por esse motivo não vou falar a cidade em que essa empresa está instalada. Esse acontecimento aconteceu comigo no ano de 2019, exatamente em novembro. A empresa que trabalho importa e exporta matéria-prima, não só para o Brasil, mas também para outros países. Então, sempre que é necessário, eu acabo viajando para estar representando e fechando parcerias com empresas que têm interesse nos produtos que fabricamos. Minha viagem já estava marcada para uma sexta-feira às 18 horas, uma viagem que levaria um pouco mais de 3 dias. Tão logo cheguei na cidade, onde era meu destino, ainda teria que rodar mais alguns quilômetros de estradas de terra, até chegar na empresa que tinha interesse nos nossos produtos. Mas antes de ir em direção a essa empresa, me instalei em um hotel na cidade. Devido à viagem longa, precisava de um banho e algumas horas de descanso. Mais à tarde me acordei e quando estava para entrar em meu carro, vi um homem vindo em minha direção. E por não conhecer o caminho para chegar no meu destino, resolvi pedir informação para aquela pessoa. E tão logo aquele homem passou a informação, ele me perguntou se eu estaria indo àquele horário para o local que perguntei. Falei que sim. Então ele me falou que a estrada não era tão boa e não possuía iluminação, e que alguns boatos corriam na cidade de pessoas que viram e também foram atacadas por um animal muito grande.
Aquele homem me aconselhou a não fazer o caminho à noite, pois era muito perigoso. Não sou de andar armado, e para falar a verdade, nem gosto de armas, mas sempre que fazia longas viagens, eu carregava comigo um 38 carregado, que ficava preso embaixo do painel do meu carro. Graças a Deus nunca precisei usá-lo, e achava que não seria dessa vez. Segui meu caminho, seria mais algumas horas até chegar no meu destino. O caminho era muito bonito, com grandes desfiladeiros, mata fechada, lindas fazendas, e tão logo começou a escurecer, notei que à minha frente tinha um carroceiro, e resolvi perguntar se ele morava naquela região, e se ele poderia me informar o caminho para chegar em meu destino. Então encostei o carro junto à carroça, e um senhor com um semblante bem cansado me olhou. Dei boa noite e ele não me respondeu. Então falei o nome da empresa que eu queria chegar, e ele apontou para a rua à direita da bifurcação. Agradeci a informação e entrei à direita, mas antes de tudo olhei pelo retrovisor e vi aquele senhor tirando sua roupa. Desacelerei o carro e fiquei de olho. Aquele homem ficou nu, saltou a carroça e entrou na mata. Fiquei pensando, o que levaria uma pessoa a fazer isso? Cheguei a pensar que poderia ser algum problema psicológico. Mal eu sabia que iria descobrir da pior maneira o porquê aquele senhor entrou nu na mata. Segui meu caminho, já era muito tarde e não vi a hora de chegar em meu destino. A escuridão tomou conta de toda a mata, e a rua já estava virando carreiro. Até que a única coisa que tinha à minha frente era mato. Fiquei sem entender o motivo daquele senhor ter apontado para a estrada que não me levava a lugar nenhum. Não demorou muito, senti uma forte pancada na traseira do meu carro. Olhei pelo retrovisor e não vi nada, somente a escuridão. Então resolvi sair para fora para ver o estrago, e não estava acreditando no que estava vendo. A lateral do meu carro estava toda amassada, e tinha a marca de 4 garras que, além de amassar, ainda rasgaram a lataria. Olhei para todos os lados, não via nada, e nem ouvia nenhum barulho. Então, quando firmei um pouco mais meus olhos na escuridão, pude ver que tinha algo me observando na mata. Aquilo estava abaixado atrás de algumas moitas. O que me observava tinha olhos bem amarelos. Eu conseguia sentir um cheiro muito forte de enxofre e carniça. Então comecei a ouvir aquilo que estava na mata grunhindo para mim. Voltei devagar para o carro, entrei e peguei minha arma. Não sabia o que era aquilo, mas se aquilo viesse em minha direção eu iria descarregar minha arma. Liguei o carro e no momento em que fiz a volta, pude ver que aquilo parecia um grande cão negro. E para minha surpresa, tão logo arranquei com o carro, aquilo se colocou em pé. Nesse momento o medo me tomou. Aquilo veio em minha direção. Acelerei o carro. Aquela besta do inferno vinha me acompanhando pela mata. Quando eu cheguei novamente naquela bifurcação, aquela coisa se jogou novamente no meu carro, que acabou desligando. Peguei minha arma, saí para fora do carro e descarreguei naquele maldito lobisomem. Os tiros que consegui acertar naquilo foi o suficiente para fazer aquele demônio cortar a noite com gritos horríveis. Aquilo correu para a mata. Eu voltei para o carro e no momento que eu estava tentando fazer o carro funcionar, aquela besta se aproximou novamente. A porta do carro estava aberta. Aquilo mordeu meu braço e me tirou de dentro do carro. Se eu não lutasse pela minha vida, aquilo iria me matar. Os murros que eu dava naquela coisa não iriam fazer aquilo me largar. Ao contrário, só irritava ainda mais aquela besta. Aquele maldito lobisomem balançava sua cabeça da mesma forma que um cachorro quando está puxando um pano. Então fui lançado longe. Meu braço foi rasgado por completo. E se aquela fera investisse novamente na minha direção, então fui lançado longe. Meu braço foi rasgado por completo. E se aquela fera investisse novamente na minha direção, eu não iria aguentar. Me arrastei até o carro, peguei a arma, sentei no chão, ficando com as minhas costas na lataria do carro, só à espera daquela maldita fera. Ela estava por perto, pois o cheiro de carniça estava forte. Eu tinha apenas 2 tiros. Meu coração batia forte. A dor no braço era demais. Não vou mentir,
Eu chorava de medo, de dor e também por achar que iria morrer naquele lugar. E mais uma vez aquele maldito lobisomem estava à minha espreita. Podia ouvir os passos na mata e grunhidos. No momento em que tentei me levantar, aquela fera me atacou novamente. Dessa vez mordeu a minha perna e estava me arrastando para dentro da mata. Eu só tinha 2 tiros e foi certeiro. Aquilo me largou e saiu correndo pela mata gritando muito. Eu não aguentei e acabei desmaiando. Acordei alguns dias depois dentro de um hospital. Após ter me acordado e estar um pouco melhor, o médico me explicou que devido à perda de sangue muito grande, induziram-me ao coma. Meu estado era bastante delicado. Minha perna tinha as marcas dos dentes daquela fera, mas meu braço, além de ossos quebrados, ainda tinha dilaceração. O médico reconstituiu meu braço inteiro. Foi por pouco que não amputaram. Aí me veio a curiosidade, como cheguei naquele hospital? O médico me falou que um rapaz que tinha me socorrido. Então veio a minha surpresa. Quem me socorreu foi o rapaz que eu pedi informação na cidade. Ele tinha me alertado. Ele decidiu fazer o mesmo caminho que eu. Ele sabia que eu poderia estar em apuros, e realmente estava. Eu devo a minha vida àquele rapaz. Se ele não tivesse me socorrido, hoje eu estaria morto. Boa noite. Boa noite. Me chamo Raquel. E há alguns anos tive uma experiência com algo que marcou a minha vida. Minha família, cansada da vida na cidade e depois de algum tempo desempregado, meu pai resolveu vender a nossa casa e decidiu que iríamos embora, tentar a vida em uma pequena comunidade. Meu pai já vinha há algum tempo planejando se mudar para uma casa que fosse mais próximo de seus pais, ou seja, meus avós. Passado algum tempo, meu pai já tinha conseguido um bom trabalho e nossa família já tinha se estabilizado novamente. Meu avô, um senhor conhecido pelos moradores por Juca Dentes de Ouro, era um homem sempre muito alegre e coerente, e apesar da idade avançada, possuía muita disposição e sentia prazer em ajudar a comunidade. Meus avós sempre estavam por perto para me ajudar nos meus afazeres, e também para me instruir e me preparar para o mundo. Era evidente que meus avós tinham um amor incondicional por mim. Eu era muito mimada, principalmente por meu avô. Depois de conhecer algumas pessoas e ter feito algumas amizades, quase sempre eu estava acompanhada por novos amigos. E numa dessas reuniões, tive a infelicidade de passar pelo pior sufoco da minha vida. Estava saindo de minha casa, logo após o almoço com a minha família. Meu avô, sempre muito cuidadoso, veio até mim. Pediu para mim não voltar muito tarde e não ficar andando sozinha à noite. Então, depois de ouvir meu avô, fui até a casa de algumas amigas. As horas passaram tão rápido que não notei, e quando me dei por conta, a noite já tinha chegado. Me despedi das meninas e depois de andar por alguns segundos, tive a impressão que estava sendo seguida. E quando olhei para trás, vi a silhueta de 3 homens que vinham me seguindo há algum tempo. Apressei meus passos para chegar em casa, mas como nossa comunidade é na área rural, tinha muitos terrenos tomados por mato e áreas que ainda não haviam sido povoadas. Foi por impulso, no momento de medo, que resolvi entrar em um grande terreno que possuía entulhos de uma casa que tinha sido desmontada. E lá tentei me esconder. Aqueles homens entraram no mesmo terreno que eu estava. Não sei qual eram suas intenções, mas com certeza coisa boa não era. E infelizmente conseguiram me achar. Estavam me levando para o meio da mata. Me mandavam ficar quieta, ou algo pior poderia acontecer comigo. Então eu tive a impressão de ter visto que por entre a vegetação havia algo, que observava todos os movimentos e vinha nos acompanhando. Foi quando ouvi gritos horríveis, de algo que não poderia ser um animal comum da nossa região. Aqueles gritos estavam por toda parte e se aproximavam cada vez mais. Aqueles homens estavam armados, e no momento em que me derrubaram no chão, eu vi uma fera enorme que correu em direção àqueles homens. E sem que fosse percebida, arrastou um por um para o meio da mata.
Assim foi até que o último homem me pegou e me usou como escudo para se proteger do ataque. No momento em que aquela coisa apareceu e veio em nossa direção, aquele homem me jogou em direção à fera e pude ver de imediato aquela coisa. Aquilo era enorme. Tinha longos braços que quase encostavam no chão. Sua cabeça era como de um cachorro com grandes orelhas pontudas. E não possuía muitos pelos pelo corpo. Eu caí de joelhos no chão. E aquela coisa veio em minha direção. Quando chegou perto, eu olhei firme para aquele ser. E por incrível que pareça, aquela coisa me olhou e baixou a cabeça. Mas no momento em que aquilo passava por mim, eu notei algo difícil de acreditar. Aquilo deixou à mostra seus dentes, e pude ver que os dentes que aquilo tinha no final de sua boca eram dentes de ouro. Então aquilo correu em direção àquele bandido, e o derrubou. Eu vi aquilo enfiar suas garras na perna daquela pessoa, e no momento em que o carregava para a mata, escutei um tiro, que acredito que acertou aquela fera, pois aquilo gritava muito. E em seguida o silêncio tomou conta da mata. Eu corri em direção à rua e fui em direção à minha casa. Eu estava com muito medo. Depois de alguns minutos cheguei em casa e minha família estava toda reunida no portão. Estavam preocupados, mas ficaram aliviados em me ver. Então, antes mesmo de eu falar para todos o que tinha me acontecido, meu pai falou que algo muito ruim tinha acontecido. Ele me falou que meu avô tinha saído de casa e tinha ido ao meu encontro. Mas minutos antes ele chegou em casa ferido. Estava coberto por sangue e se encontrava sem roupas. Meu avô tinha recebido um tiro em seu peito. Os moradores acreditavam que meu avô tinha sofrido um assalto. Então falei que também tinha sido perseguida. Meu avô ficou em observação por alguns dias no hospital. Então, em um dia em que fui visitá-lo depois de conversarmos bastante, meu avô simplesmente me olhou com os olhos cheios de lágrimas e me agradeceu. E no momento em que eu perguntei pelo quê, ele olhou para a janela do hospital e sorriu. Naquele momento notei o porquê meu avô tinha o apelido de Juca Dentes de Ouro, pois os últimos dentes de sua boca eram dentes de ouro. Boa noite. Em uma sexta-feira 13 do mês de julho de 1990, um pequeno jornal relatava o aparecimento de uma fera com mais de 3 metros de altura. Esse animal tinha o corpo totalmente coberto por pelos e grandes olhos vermelhos. A população de Seringal Sardinha, município que fica a 40 quilômetros da cidade de Manoel Urbano, no interior do Acre, tem relatado aparecimentos e ataques dessa fera. De acordo com os comentários, um grupo de seringueiros que estava trabalhando na região ouviu gritos de um pequeno bezerro e, ao entrar em meio à mata, se depararam com uma fera horrenda que estava devorando o pequeno animal. Com tantos fatos e avistamentos, o vereador Chico Pérez, do pequeno município, junto com outros 2 policiais, decidiram ir à caça da fera por 3 dias. Ao fim da expedição, se reportaram ao senhor Josimar Matos, delegado da cidade. Em seu relatório falaram que por muitas vezes na mata encontraram muitos animais mortos, e junto com esses animais havia pegadas redondas profundas, com grandes garras. Mas pela mesma ser muito rápida e conseguir se embrenhar na mata rapidamente, não conseguiram capturá-la. Fotos que foram tiradas das pegadas e foram publicadas por várias redes de notícias de Rio Branco acabou deixando a população de cidades vizinhas alerta. Um dos homens que estava na caçada, o policial Mendes, relatou que os gritos que a fera soltava eram apavorantes e que nunca tinha sentido tanto medo mesmo estando armado. O impacto de tal avistamento foi muito grande, e por esse e tantos outros ataques dessa fera, foi solicitado reforço policial ao secretário de Segurança do Acre. Os moradores acreditavam que o suposto lobisomem atacava logo após as 18 horas. Muitos moradores passaram a se manter trancados dentro de suas casas. Logo após esse horário, também era feito grandes fogueiras próximo a chiqueiros e a galinheiros,
para tentar manter a fera longe desses locais. Logo após as autoridades locais informarem que vários animais da região já haviam sido mortos, a preocupação começou a tomar conta de todos na região. As autoridades locais relataram que mesmo com tantos animais mortos, ainda não havia relato algum de ataque a homem ou mulheres. Com tanta agitação entre as autoridades locais sobre a fera que vinha tirando a vida de muitos animais, um caçador e ex-policial, Eliseu Rodrigues de Araújo, resolveu sair à caçada do lobisomem, do município de Seringal, Sardinha. Ele falava que não acreditava em tal criatura, e que se ela existisse, ele a mataria. Então o que todos menos esperavam aconteceu. Um morador da região noticiou que teria visto uma fera enorme carregando uma criança para dentro da mata. Isso acabou deixando muitas famílias em pânico. Muitas casas foram abandonadas, famílias inteiras acabaram deixando a cidade, pois temiam por sua segurança. Um sindicalista chamado de Chico Monteiro, que também era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, resolveu sair à caça do lobisomem. Em sua caçada, que levou de 4 a 5 dias, ele relatou que se deparou frente a frente com a tal fera, e que no mesmo momento abriu fogo contra a criatura, que urrava de dor. Ele relatou que tão logo atirou na criatura com balas que ele mesmo tomou cuidado em preparar, usando até mesmo chifre de boi nos cartuchos. A fera bestial se embrenhou na mata de tal forma que mesmo ele tentando encontrá-la não conseguia achar rastros, nem vestígios de sangue pelo caminho. Confessou nunca ter visto nada tão horrendo como aquela fera, e que o medo tomou conta dele no momento em que se deparou com o cão do inferno. Como a cidade vinha sofrendo pelo fato de muitos moradores estarem deixando suas casas, o jornal local resolveu noticiar que tal fera não existia, na esperança que todos da cidade voltassem às suas rotinas normais, sem medo de sair de suas casas. A população não acreditou em tal notícia, tanto que passado alguns dias houve o registro de um novo ataque. Tudo indicava que a criatura tinha sido vista observando uma criança que brincava na rua, às margens da BR-346. Sua avó, vendo a criatura, correu em direção à criança, conseguindo salvá-la do ataque, e o suposto lobisomem correu para o meio da mata. No dia 23 de julho, o jornal publicou que a besta fera, da mesma forma que apareceu, acabou sumindo, que não havia mais relatos de avistamentos e ataques dessa fera do inferno. Tudo isso acabou virando boatos e lendas que servem até os dias de hoje para alegrar e até mesmo colocar medo nos moradores da região do Acre. Para muitos parece ser apenas conversa, mas muitos moradores ainda acreditam no famoso lobisomem que atacava Seringal, Sardinha. Boa noite.